7 horas e 53 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, aqui na Folha FM. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. 24 graus nesse momento na cidade, mas a previsão é de 30 graus, quer dizer, mais um diazinho de verão aqui na cidade de Campos. Vamos lá, passando aqui para Aloysio Abreu Barbosa. Vamos lá, Aloysio. Não, só para o Zé Vitor, que é São João da Barra, colocou aqui em relação ao que o Danilo falou, do ginásio de esporte, não é isso? Sim. E ele colocou aqui: bom dia, a título de informação, o ginásio de esporte de São João da Barra foi construído no segundo governo de Genesi Mendonça e se encerrou em 1992, 8 anos antes de Betinho assumir. Passo para o Edmundo fazer a pergunta dele e você pode responder as duas coisas. Sim. Naquele tema que a gente estava conversando aqui, você estava falando de transporte público e tal, e a Luísa falou sobre essa relação muito próxima, né? Por óbvio que de Campos e São João da Barra. Campos também passa por um problema grande em transporte público, acho que é um gargalo da maioria das cidades, né? Mas a gente está falando sobre essa relação política e Campos tem essa relação do Rio, né? São João da Barra era um porto, né? Porto muito importante, né? No Império, ainda quando era Império Português, era Império Brasileiro, São João da Praia, né? A Vila São João da Praia, né? Era um porto importante, historicamente muito ligado a Campos. Mas aí eu perguntar dentro dessa questão política, desse cenário local, a sua relação aqui com política, né? Com o prefeito Vladimir, né? Ou com outro grupo político de Campos. O Bruno tem muita relação muito próxima com o Vladimir, né? E está ali nessa, como você falou, elogiou a Carla lá no evento, tal, tem uma relação de política que se mostra aproximada do grupo político da prefeita. E como é que é a sua relação política, né, dentro dessa imagem regional, dessa fotografia regional aqui nossa? Então, o prefeito Vladimir, ele concedeu o PP lá pra gente, né, e ele é a liderança regional do PP, né, e muito gentilmente concedeu o PP pra gente. A nossa vice é do PP, né, é uma professora. Já definiu? Definimos. É uma professora. O Arnaldo até soltou um spoiler aí na última semana, mas é a professora Maria Adriana. E eu costumo dizer que a gente não escolheu a vice, né? Ela, com a sua trajetória pela educação, a sua história de vida, tudo que ela fez pela educação do São Joanense está sendo premiado agora. Porque no nosso grupo a gente costuma premiar a competência das pessoas, né? Diferente do grupo alheio, né, que tem dado voz às pessoas que de fato não fazem o que devem ser feito pelas suas áreas. É o caso, não tem nada contra ele, mas se a gente for pensar em atuação, né, no legislativo, né, a gente pode considerar um dos mandatos menos ativos do vereador Chico da Quixaba e que provavelmente vai ser o vice da prefeita Carla Capucci. Então, no nosso grupo a gente premia a competência, não o oposto, como o outro grupo faz. Em relação a essa conjuntura regional, a gente tem permanecido um pouco distante porque a política, o próprio Betinho comentou isso na semana passada na entrevista, a política regional está muito atravessada, né? Em Campos, Bruno tem relação com o Vladimir e está no União Brasil. Em São João da Barra ele sempre foi oposição, mas a prefeita é candidata pelo mesmo partido que ele, né? O Bacelar ajuda a prefeita em São João da Barra, né? Lá, apoia a prefeita Carla Capucci, é contra aqui em Campos, né? Aqui em Campos o Bruno Dauari está com o Vladimir, mas a candidata do partido dele é contra o Vladimir. Então está muito atravessada. A gente está fazendo o nosso trabalho, né? Independente dessa complexidade da política regional. Mas o arranjo de sua vice foi com esse vindo do Vladimir do partido, é isso? A gente conversou com o Vladimir entendeu que seria interessante a gente colocar a vice pelo PP e a gente vai fazer essa composição, né? No próximo, a nossa pré-candidata a vice. É sempre bom lembrar, né, Marco Antônio? Não pode esquecer da legislação, tem que falar pré-candidato. Sobretudo em rádio, exatamente, né? Composição federal. Sim. E a legislação, ao contrário do que pregou um certo presidente dizendo que não ia cumprir decisão judicial não se discute, se cumpre. Sim. Né? Mas eu vou entrar em pesquisa
Mas esse arranjo aí que Edmundo, você sobre o ginásio, você quer falar alguma coisa? Não, assim, é porque o ginásio foi ampliado no governo Betinho, né? A reforma que ampliou o espaço mesmo foi no governo Betinho. Esse arranjo das forças políticas entre Campos, Fernando da Barra, Estado do Rio e tal, ele realmente é muito complexo, ele é cheio de idas e vindas, né? Embora tenha negado aqui, nesse programa onde você está sentado, a ex-prefeita Carla Machado, atual deputada estadual, todo mundo fala de Fernando da Barra, mesmo analista político ou em fila de supermercado, que Carla saiu, renunciou ao governo, porque Elísio, né, elegeu Alain da oposição e ela não tinha mais, como é que eu vou usar isso? Não tinha mais paciência, vamos colocar assim, para lidar com uma Câmara de maioria de oposição. Por isso renunciou, deixou caput, concorreu e venceu, por mérito, né? Carla realmente é muito popular, tanto em Fernando da Barra quanto em Campos, isso é um fato, sim, atestado em pesquisa, né? Concorreu e ganhou. Naquela época, quem apoiava Elisa era Rodrigo Bacelar. Exatamente. Rodrigo, depois que Carla concorre à estadual com o Rodrigo. Fred Machado, irmão de Carla, já havia feito um acordo com o Rodrigo. Fred ficou entre a cruz e a espada, mas teve que, em política, você sabe que palavra dada é palavra cumprida. Exatamente. Política é negócio de jornalismo, outra coisa parecida. Se você descumpre sua palavra, você não é mais respeitado, né? Ninguém mais vai fazer um trato com você. Ou vai confiar que esse trato seja cumprido. Depois, Rodrigo se alia a Caput, larga Eliso. Nessa sombra do poste que você falou aí. E Eliso, sem outra alternativa, acaba tendo que se aproximar, pelo menos na visão dele, na visão pragmática talvez, tendo que se aliar a Caput. E nesse meio tempo, que a gente não falou aqui, ainda teve Caio Viana. Quando começa o processo de aproximação, lá no final do ano passado, novembro, dezembro, de Caio com o Vladimir, Caio então deputado sazonal, era deputado enquanto o Eduardo Paes quisesse superar as vagas ali, ele foi terceiro suplente, né? Ele chegou a sondar, ele chegou a ser lançado, não oficialmente, mas assim, todo mundo sabia que ele estava sondando. Foram feitas pesquisas quali no Hotel Cassino Fernando da Barra, ali em dezembro, no início do verão, para sondar um território, se Caio poderia vir ou não, e essas pesquisas, ao que parece, deram que era difícil essa janela, porque ele não se lançou, né? Daí vem você. Como é que você se insere, aproveitando aí o gancho do Edmundo, agora com uma vice do grupo de Vladimir, como é que você se insere nesse contexto da política regional? Vamos lá. Nessa pesquisa do ano passado, eu te mandei a pesquisa também, a Quant. A de Caio foi uma quali, mandou foi uma quali, mas na Quant tinha o nome dele também na estimulada. Sim, tinha o sim, meu verdade, e o dele. Eu apareci com 2%. GPP. Isso no ano passado, né? Que é a pesquisa que a gente pode falar, porque ela não estava registrada, mas foi no ano passado. Eu apareci com 2%, ele apareceu com um pouco mais de 1,5%, acho que foi 1,7% nessa pesquisa estimulada. Mesmo sem eu dizer que eu era candidato a prefeito, né, no ano passado. Eu só fazia meu trabalho político e as pessoas estavam acompanhando, né, e torcendo pelo meu sucesso. Né. Naturalmente, pelo resultado das pesquisas, ele desistiu. E a vice nossa, só corrigindo, a vice nossa, ela seria a vice pelo Novo. Né. A gente tomou a decisão de fazer uma composição com o Vladimir, mas a vice já tinha sido escolhida e ela estava filiada ao Novo. Então ela foi compor a diretoria do PP, né, organizou o PP em São João da Barra e o PP vai indicá-la como vice na próxima convenção. Ampliar o leque partidário, tempos de TV e de... Né? Exato. Ajuda. O Novo, como é um partido que está, como o nosso amigo Edmundo falou, está em processo de crescimento, né, de mudança de visão em relação à política no interior, principalmente. Né, é um partido que ainda não tem tantas oportunidades como os demais partidos, porque um partido está em crescimento, né? Eu acho que vai crescer muito nos últimos anos. Nos próximos anos, na verdade. Né? Vamos falar de pesquisa. A gente falou da GPP, tem uma Iguape também lá do ano passado.
Mas no ano eleitoral, né, a gente tem a pesquisa, que aí sim tem que ter registro no TSE, a pesquisa Factum. É um instituto, sinceramente, que eu não conhecia, mas passei a fazer. Ele fez algumas na região dos lagos, e eu tenho uma metodologia, eu não conhecia, né, mas sempre antes de analisar a pesquisa, além da íntegra, eu vou primeiro na metodologia e comparo com o IBGE. Porque tem como macetear. Se você altera o disco do IBGE, tem 10%, estou chutando, tem 10% de evangélico, tem mais. Botar 50% de evangélico em São da Barra, estou chutando. Você não pode botar que tem 60% nem que tem 40%. Senão você está maceteando a pesquisa. E essa Factum, em relação à metodologia, me pareceu bastante confiável. E ela apontou uma vantagem muito grande, como essas duas anteriores também havia apontado em 2023, de Carla Capucci. Aí já sem ele, a Iguape botou como candidato de oposição Eliso e Betinho. Na repercussão, Eliso e Bruno. Na repercussão dela, Bruno fala que não ia ser candidato. Eliso depois compõe essa GPP do final do ano passado, posterior à Iguape, você e Caio, e essa já não, essa Factum já é só você e Capucci. E ela deu 71,12 de intenção de voto a Capucci, 5,78 a você, brancos e nulos 6,04, indeciso 12,86, não sabe, não respondeu 4,20. Isso na estimulada, né? Você mostra o nome dos candidatos. Na espontânea, que aí é voto cristalizado, porque a pessoa fala da cabeça dela que ela vai votar sem apresentar nome, ela aparece com 40,15 e você com 3,41. Isso tudo gira em torno, essa vantagem dela, como ocorre em Campos, como ocorre em Cardoso Moreira, como ocorre em São Pedro da Aldeia, como ocorre em Cabo Frio. Prefeito que tem governo aprovado, se pode se candidatar à eleição, ele lidera a pesquisa. O governo dela é aprovado por 86,88% da população e desaprova 8,92%. Hoje, 8,6, faltam 94 dias menos 6 minutos para abrir as urnas, né? Como tirar essa vantagem em 94 dias? Vamos lá, Luiz. 2 pontos importantíssimos para a gente entender essa situação. Eu não vou nem entrar no mérito da pesquisa não, porque assim, a metodologia é confiável, mas a gente presenciou alguns casos lá em São João da Barra da aplicação sendo feita de forma incorreta, né? E a gente tem como provar, tem pessoas que são testemunhas disso. Mas eu não quero entrar nesse mérito não, vamos entrar em outras 2 situações. Primeiro ponto, né, a questão da ditadura que eu comentei com vocês. As pessoas não podem falar o que elas pensam. Elas sabem que tem muita coisa errada acontecendo, mas elas são impedidas de falar, porque se falar perde benefício, é perseguida no trabalho. Isso você pode conversar com qualquer São Joanense, todo São Joanense vai falar a mesma coisa que eu estou te falando aqui, né? E eu tenho vivido, né, a gente tem vivido casos agora, recentes, né, de ameaças, enfim, né, e a gente tem como provar. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de forma muito responsável, sei o que eu estou falando e tem como provar o que eu estou falando, né. Esse é o primeiro ponto, né. O segundo ponto é que a comunicação da prefeitura, ela criou uma barreira sobre tudo que está acontecendo na cidade. Se você entra lá no perfil da prefeitura e você só vê comentário positivo, né, que é típico das ditaduras, só pode falar bem, você não pode falar mal, naturalmente a percepção daquele governo vai ser de que está tudo bem na cidade, está tudo ok, não tem nada de errado acontecendo. Então, eles criaram uma blindagem para as coisas ruins que acontecem, mas todo mundo sabe que a nossa saúde não funciona. Não faz sentido a gente esperar 1 ano para fazer uma endoscopia, por exemplo. A gente tem uma fila de mais de 1 ano para fazer uma endoscopia. Quando você vai na UPA para ser atendido, se tiver lotado, você não vai ter lugar para sentar, porque diversas cadeiras estão quebradas. A estrutura da UPA
é difícil de acreditar. Só quem vai é que sabe. Só quem já precisou da saúde de São João da Barra que sabe. E agora, recentemente, chegando perto da eleição, né, como é de prática desse governo, anunciaram uma reforma na UPA num valor absurdo de mais de 4 milhões. Um prédio que já está de pé. Está certo que o prédio está em situação deplorável, mas 4 milhões para reformar um prédio. A gente teve a construção da Câmara, que custou um pouco mais, cerca de 8 milhões, na frente do prédio, que saiu do zero, da fundação até o final da construção. Aí uma reforma de uma UPA, né, que o nosso principal problema hoje é na infraestrutura da saúde, né? E na questão dos exames, das cirurgias também, que estão demorando muito, eles não conseguem se organizar, jogam a culpa diversos casos jogam a culpa no governo do estado, mas eles não conseguem colocar processos claros para a população, muitos erros, né, nessa condução da saúde, faltando remédio frequentemente, faltando leite frequentemente, fralda. Depois que a gente cobrou no final do ano a questão da fralda, eu fiz uma brincadeira na rede social, não sei se vocês acompanharam isso. Eu peguei um saco de presente perto do Natal, um saco vermelho, e fui para a rua perguntar à população, R$2 ou um presente misterioso? E aí a população, presente misterioso, quando ela abriu era uma fralda, e todo mundo dava risada. Mas o que é isso? Aí eu falei, o governo que vai receber no próximo ano quase 900 milhões, não consegue garantir que tenha fralda ao longo de todo o ano. Então são problemas básicos de gestão que eles se escondem. Aí quando eu vou e apresento, a população, opa, não está tudo bem. E a população começou a gerar uma esperança nas minhas cobranças. Se eu for falar de tudo que chega no meu direct, Aloysio, eu vou ficar reclamando o dia todo. Eu sempre converso com as pessoas, me entenda, não tem como eu falar de tudo, não tem como eu falar de tudo que está acontecendo, mas acompanhe nosso trabalho, porque quando chegar o momento certo a gente vai propor alternativas para isso. No momento não posso, né? Eu sou pré-candidato, não tem como falar de proposta agora. Mas no momento certo nós vamos apresentar a solução para esses problemas. E essa blindagem faz com que a aprovação do governo esteja lá em cima. Mas faltava alguém com coragem para falar. E esse alguém fui eu. Estou me colocando à disposição da população para mostrar a verdade. Eu não estou trabalhando com nada além da verdade. Tudo que eu falo na minha rede social, tudo que eu apresento são baseados em fatos, em evidências, em números. E a maior prova, Aloysio, o William Passos apresentou uma tabela lá muito interessante para a gente chamar a atenção. A gente vai falar sobre isso. Vai falar? Não, então, pode, se quiser, fique à vontade. A maior prova de que o modelo de governo da Carla Machado e agora continuado pela Carla Capucci não dá certo é a quantidade de são-joanenses inscritos no CAD único. Não é possível que numa população de 36 mil habitantes a gente tenha 26 mil pessoas cadastradas no CAD único. E esse número saltou nos últimos 2 anos, de 2021 para cá, nos últimos 3 anos. De 2021 para cá, aumentou quase 10 mil pessoas, né? O cartão é importante, o aluguel social é importante, são políticas sociais importantes. Meu doutorado é em políticas sociais. Se eu for contra isso, eu estou indo contra quem eu sou, né? Não estou falando aqui que tem que tirar programa, não estou falando nada disso. Nenhum governante vai ser maluco de tirar políticas sociais. A gente está vendo aí o presidente Lula cortando algumas políticas, né, os benefícios, cortando de quem não deveria cortar, né, e dando perdão de dívidas, né, a grandes empresários, a grandes empresas, né. Mas em São João da Barra eu acho que nenhum governante vai ser maluco de cortar benefício, né, até porque não pode, né, não existe isso. Existem pessoas que de fato precisam muito, isso ajuda muito. Só que não dá para a gente deixar. Daqui a pouco vai ser a população toda no CAD único, se continuar nesse ritmo, e no próximo ano a gente vai estar com a população toda precisando de algum tipo de benefício da prefeitura. E aí a cidade não anda, o comércio está agonizando. Esses dias eu fui visitar um empresário amigo lá, fui comer na lanchonete dele. Um grande abraço aqui ao meu amigo Rock Esfirra. Cheguei na lanchonete do Rock, o Rock estava lá na cozinha com a touca na cabeça. Eu falei, Rock, tá fazendo o que aí, Rock? Aí ele, pô, Danilo, tá difícil, não consigo encontrar ninguém para trabalhar. Aí eu tive que vir para a cozinha para não deixar de vender. E essa é uma realidade, né, que está muito presente, porque as pessoas elas estão ficando... na verdade, a quantidade de benefícios sociais está acomodando a cidade como um todo, né? E isso é natural, mas é um modelo de governo. E a gente não pode aceitar que as pessoas percam a sua dignidade, né, percam a oportunidade de crescimento por causa de um modelo de governo. A gente tem que estimular que as pessoas... dar a oportunidade das pessoas se desenvolverem, das pessoas crescerem, ganharem um pouco mais, ajudarem outras pessoas, né, da cidade andar, economicamente falando.
A sensação que eu tenho é que o atual governo ele quer matar a economia local, quer deixar a cidade o mais dependente da prefeitura para permanecer no poder. E se a gente não acordar agora, isso vai ser um problema que vai ser difícil de resolver no futuro, né? Acho que o momento é agora, Aloysio. Danilo, assim, mas de maneira objetiva, se você tem... eu não estou questionando nada do que você está falando. Sim, sim. Mas de maneira objetiva, numa eleição, se você enfrenta um incumbente que pode se candidatar à reeleição, em qualquer lugar do mundo, qualquer Sim. democracia do mundo, onde existe reeleição, se você enfrenta um governo na urna, vai enfrentar na urna, um governo com alta aprovação popular, você só tem um caminho para tentar vencer. Tentar desconstruir essa aprovação. Como de maneira fática você pretende fazer isso? Mostrando a verdade. Ponto final. Só mostrando o que está acontecendo com a cidade. Não tem conversa. É só mostrar o que está acontecendo. Não é possível que o São Joanense ache normal, né, as crianças estarem sem um lápis e borracha nesses 2 anos de governo de Carla Capucci. Tem criança que não tem condição de comprar, Luiz. Isso é coisa séria, pô. A professora me mostrou a nota fiscal do que ela compra por mês, para não deixar os alunos, porque isso prejudica o desenvolvimento do aluno. A gente, todo mundo que trabalha com educação já ouviu falar da janela de oportunidades ali da criança, que é um período que a criança tem uma disposição de evolução maior do que quando está mais velho, né, que vai até os 6 anos de idade, se eu não me engano. E as crianças estão perdendo de evoluir por falta de material didático numa cidade rica. Para aí, bicho. 550 mil num show de Alok e faltando lápis e borracha para as crianças. São Joanense não pode achar isso normal, não. E meu trabalho é esse, Luiz. Mostrar a verdade. Mostrar o que está acontecendo. Não é possível que a gente ache normal a localidade de Gruçaí inteira sem água encanada do outro lado da lagoa. Diversas localidades do Açu abandonadas sem água encanada. Eu estive numa localidade que eu presenciei a família pegando água de balde, pô. Teve gente que tomou banho de balde para ir pro show do Alok. Teve gente que tomou banho de balde para ir para nossa reunião de lançamento da pré-candidatura que eu fiz em março. O cara chegou e falou: tive que tomar banho de balde para vir para cá. E eu tomo banho de balde para onde eu for. A gente roda no Açu, nas localidades do 5º Distrito, e é inacreditável. Toda casa tem uma caixa d'água na frente da casa, porque o caminhão-pipa passa uma vez por semana. Em pleno 2024, numa cidade com o recurso que tem, eu só preciso mostrar a verdade, Luiz. E as pessoas precisam ouvir o que eu estou falando. Só isso que eu preciso, para desconstruir essa aprovação. Porque não... Da onde a aprovação? Estou enganando as pessoas, né? Estou enganando. Como eu sempre falei, a mídia criou uma blindagem sobre Carla Capucci, como se ela fosse a salvadora da pátria, né? A simpática. Mas eu não estou falando nem de questões pessoais, não. Estou falando de enquanto governante. Né? Minhas críticas a ela são sempre enquanto governante da nossa cidade. Pessoa que a gente paga o imposto e que o imposto paga o salário dela. A gente precisa ter essa noção que o cidadão é patrão dos políticos. Né? Na campanha de 2020, meu panfleto chamou a atenção exatamente por isso, porque eu dizia na frente: me contrate para ser seu funcionário pelos próximos 4 anos. A pessoa olhava assim: como assim ser funcionário? O político é funcionário do cidadão. E não dá para a gente permitir mais que pessoas que não têm essa noção que hoje o nosso problema é falta de respeito com o São Joanense. Né? E não dá para a gente permitir mais políticos faltando com respeito com a nossa cidade, com as pessoas que vivem nela. Essa coisa que você falou aí, primeiro só fazer uma pontuação. Vou lembrar de novo que a gente convidou Carla Capucci, né, para estar aqui na sexta-feira passada, dia 28. Isso foi agendado, essa data foi confirmada, mas ela não pôde vir por conta do período final da gestação. Correu tudo bem, graças a Deus, né? Mas é bom dizer isso, porque não... Posso dar mais um exemplo, Luiz? Só porque veio na minha mente agora aqui, antes de você perguntar. Não pode encaixar depois de fazer a pergunta, não? Pode fazer, pode fazer. Tá bom, Não. Estou sob controle aqui. Não, isso é uma escada. Cristiano cobra você e você cobra mim. Isso é uma escada. Se você pegar, por exemplo, vou pegar os 3 municípios mais importantes do Norte Fluminense. Sim. Você está comigo, Carla Machado, nesse mesmo lugar que você está, falou, eu falei: Carla, mas se o TSE não... Todos os presidentes do TSE dizem que não pode. Não quero falar sobre isso. Eu não quero falar... Então, vamos usar um exemplo concreto. 2018, Lula
preso, se é justo ou não, isso é outra conversa. Manteve o candidato até o fim, não sabia que ele poderia ser candidato, bota Haddad no final, e Haddad passa a Ciro e faz um turno com o Bolsonaro, em 2018. A possibilidade de Carla fazer isso, levar até 16 de setembro, né? Ela retirou antes, a decisão se confirmou, como aqui a gente bateu nessa tecla desde novembro do ano passado. E vou usar um exemplo concreto. Os 3 maiores municípios do Norte Fluminense, os mais importantes, Campos, Macaé e São João da Barra. O perfil, assim, você olha para as pesquisas, esses 3 prefeitos, eles têm um governo muito bem avaliado, todos eles acima de 70%, e todos eles têm acima de 50% de intenção de voto. Você procurar um número entre os 3. Carla, aqui chega a 80%, Capucci, 70%, mas essa média, 70%, no mínimo 70% de aprovação e no mínimo 50% de intenção, que é também uma proporção que ocorre no mundo todo, né? Isso não é novidade aqui da região. No entanto, quando você vai olhar para o perfil dos 3, são perfis parecidos. No sentido de que a polarização, que a gente fala que o São João da Barra já foi, o Brasil tem mergulhado nisso desde 2018, 2022, você é comunista, você é fascista, enfim, o coxinha, o vermelho, enfim. Os 3 quebram, o perfil dos 3 quebra essa polarização. Os 3 são mais de conciliação. Goste ou não dos 3, critique-se ou não. E no caso de Capucci, o contraste fica maior porque ela é do governo de Machado, que é do combate. Carla Carla de enfrentamento. Né? Você não acha que esse perfil mais agregador, outro exemplo prático, ela é da Câmara com minoria e passa a ter maioria. Né? Ela é com minoria. Carla sai porque perdeu a maioria na Câmara, Carla Machado, Capucci conquista a maioria. Alain foi logo e Eliso veio agora. Esse perfil de Carla Capucci, de Vladimir e de Velbert, que são os prefeitos incumbentes favoritos à reeleição, não os ajuda, na sua opinião? Vamos lá. De novo, eu acho que é a questão da desconstrução. São casos completamente diferentes, apesar de estarem semelhantes ali nas pesquisas, mas são casos completamente diferentes. Eu acho que nenhum município citado vive o que São João da Barra está vivendo hoje. A situação lá é mais embaixo. O negócio lá é mais embaixo. As pessoas estão aprisionadas, com medo. Né? E a gente já teve um caso da própria Carla Machado, inclusive, de ter virado o jogo em 2004 contra a Ari Peçanha. A Ari Peçanha, um empresário muito importante da região, com um poder aquisitivo elevado, né? Trabalhou com muito recurso na campanha. Né? O apoio de Betim, que era bem avaliado. O apoio de Betim, que era da máquina. E bem avaliado. E ainda assim, Carla Machado, ela entendeu o que a cidade precisava naquele momento. E os 2 primeiros governos de Carla foram 2 governos que a gente pode entender como governos essenciais para a cidade. Só que depois ela se perdeu. Né? A gente tem, por exemplo, né, todo mundo que é da área da administração pública sabe que a lógica da administração pública é diferente da administração de empresas. Enquanto a empresa ela visa lucro, a administração pública ela visa o bem da população. Né? E Carla se orgulhou de ter renunciado com 260 milhões em caixa. Você guardar 260 milhões no município com os problemas que o São João da Barra tem, é o mesmo que dizer que você não se importa com as pessoas nem com a cidade. Né? Porque não é possível. A cidade estava um breu. Não tinha... Estava sem iluminação pública, com problemas de iluminação pública no município inteiro. E ela se orgulhou de sair com 260 milhões em caixa, de botar a culpa em Neco, que foi ela que indicou. A Neco quebrou. Não foi Neco que quebrou. De fato, a arrecadação caiu muito na época de Neco. Ele tinha uma despesa alta e o erro dele não foi não ter feito cortes baseado no que estava sendo previsto ali, porque já sabia que a receita ia cair em 2014 e 2015. O erro dele foi esse. Né? E ela, indicado por ela. Aí ela quer falar que ela é contra a Neco. Ela que indicou Neco, pô. Ela que indicou. Então, se ela indicou Neco, ela tem que entender que Neco faz parte do projeto dela para São João da Barra. E aí ela sair como salvadora da pátria, guardei 260 milhões, não é bem assim não. Na administração pública, quando você gasta dinheiro, é tão
é tão desprezível quanto quem gasta mais do que recebe, né? Guardar é tão ruim quanto gastar mais na administração pública. Então a gente precisa entender essa questão. De novo, Aloysio, para finalizar a resposta, mostrar a verdade. Eu acho que São João da Barra precisa da verdade no momento, né? Eu falei isso no vídeo da censura. As rádios, você não vê mais notícia negativa, os jornais ignoram as coisas ruins que acontecem, né? A gente não vê mais notícia do que está acontecendo no município. Quando algumas questões negativas acontecem, todo mundo abafa o caso. Por exemplo, a situação da menina, que a obra do DOFEC foi entregue em janeiro ou fevereiro desse ano, se eu não me engano. O pessoal ficou 1 ano fora para a reforma da escola acontecer. E eu falo do DOFEC com o maior carinho, porque eu estudei lá, né? Eu sou fruto do DOFEC, eu fiz até a 8ª série lá. As crianças foram para o CIEP estudar em containers, ficaram lá 1 ano estudando para a obra acontecer. A obra estimada é 1.600.000, né? 1.600.000. O ano passou, a obra foi entregue pela metade, não construíram a quadra que estava destruída, que a cobertura caiu em 2019, se eu não me engano. Não construíram a quadra, entregaram a escola. Entregaram a escola com janelas de péssima qualidade, as janelas estão partindo sozinhas. O pessoal da limpeza passa o pano, a janela parte sozinha. Foi a 6ª janela que quebrou, voou estilhaço de vidro no olho de uma adolescente e nenhum jornal noticiou, ninguém falou sobre o assunto. Eu fiquei sabendo do assunto pelos vizinhos da menina. Os vizinhos me ligaram e falaram assim: Danilo, aconteceu tal coisa. Tem que falar disso aí, porque para alertar os outros pais, os outros alunos que as janelas estão quebrando e vai acabar acontecendo um acidente pior. Se você vê o vídeo da janela estilhaçada, você fala assim: caramba, que perigo. Podia ter machucado alguém de forma mais pesada, né? Danilo, essa mesma pesquisa aí da Factum, né? Desculpa, que o Luiz trouxe, também aponta alguns outros dados, né? Claro. E assim, aprovação define muito, né, aprovação e intenção de voto define muito o primeiro turno, mas o segundo turno é decidido por rejeição, né? A Luiz sempre fala isso aqui. São João da Barra não tem segundo turno, né? Mas a rejeição influencia, obviamente, no cenário. A Luiz pode me corrigir, isso que é o nosso especialista em pesquisa aí, né? Se eu tiver equivocado, mas eu estou citando aqui a própria matéria que ele falou. A Factum aponta a sua rejeição com 19,42 e de Caput com 1,84. Uma rejeição bastante baixa. E a sua, né, com um número, comparando com a dela, bastante elevado. Como é que você vê esse número? Como é que você avalia isso? A questão do conhecimento, a questão do seu nome, né? No São João da Barra. Desculpa dar risada, vai dar vontade de dar risada, né? Porque assim, da onde que eu tenho 20% de rejeição, gente? Assim, eu não quero entrar no fato aqui da pesquisa, porque eu já tive problema com o dono da empresa lá, da Factum. Ele mandou mensagem pedindo direito de resposta de forma amigável. E eu não vou nem responder. Porque eu acho que não tem. Quando eu falei no vídeo, um fato importante, Luiz, porque assim, a gente não está brincando, não. A gente está fazendo política séria e a cidade pode contar com a gente. E no mesmo período que ela aplicou essa pesquisa da Factum, que ela não, né? Porque a pesquisa consta no TSE que foi a empresa que fez por conta própria, né? Então não vou entrar nem nesse mérito não que ela pediu. Que não é nenhuma exceção que é feito em todos os municípios. Em todos os municípios, mas enfim. No mesmo período que ela aplicou, a gente aplicou uma também. Eu te enviei no privado, né? A gente não pode falar porque não está registrado, mas eu sei de fato o que está acontecendo na cidade, né? Eu sei de fato. E eu sei também que muita gente, na hora de responder a pesquisa, sem saber de quem está aplicando, né, saber qual é a fonte daquilo ali, quem encomendou a pesquisa, vai falar o que ela precisa falar. Ela não vai falar o que ela pensa, ela vai falar o que precisa falar por conta exatamente da perseguição que há na cidade. A questão da rejeição, Edmo, só para... É muito difícil acreditar que uma pessoa que só fez bem pela cidade, tem projetos sociais há anos na cidade, não ocupei cargo público, não tenho inimizade. Como que eu tenho 18% de rejeição? É difícil de acreditar. Tem que olhar direitinho para como que ele identificou essa rejeição nas perguntas. Eu não parei para olhar, mas a partir de qual pergunta que a rejeição foi identificada? A pergunta geralmente que
difere a rejeição, quase Você não sempre, votaria de jeito nenhum. Né? quem você não votaria de jeito nenhum. Aí você pode, o que difere de metodologia é que você pode botar só a primeira resposta, e tem uns que pegam a primeira e a segunda resposta. Entendeu? Sim. Eles vão dando valores a isso. Mas, enfim, só para lembrar, a matéria de pesquisa não é minha, é de Mário Sérgio, com a análise do William Passos. Matéria não fiz, eu estava viajando. Eu até sabia da pesquisa. Até conversamos, eu e você conversamos por rede social sobre isso. Eu só vou aqui fazer, Marco, antes de fazer o último intervalo, tem muitos comentários aqui nesse segundo bloco. O primeiro foi morno, no segundo... O pessoal chegou junto. Pegou fogo. Vamos lá, Maria da Silva Abreu. Estou há 2 anos esperando para fazer um procedimento nas minhas varizes. Está falando de atraso. Na saúde e produção da Barra. Né? O Luiz Carlos Duarte Peçanha. Sou frequentador e veranista de Gruçaí há mais de 30 anos. E ainda hoje as praias não têm infraestrutura para receber esse volume de turistas. Nosso Maurício Batista, Forel, nesse fogo cruzado, seja Campos ou São João da Barra, quem está perdendo é a população, lamentável. João da Costa Cunha, São João da Barra está na iminência de sofrer desastres naturais, semelhantes ao que ocorreu no Rio Grande do Sul. E ninguém fala em política de prevenção, em obra de infraestrutura e manutenção do dique, dos canais, drenagem, etc. Ele está falando aqui, fatalmente, do avanço do mar em Atafona, né, que ocorre desde os anos 50, sem que ninguém faça nada, mas também não pode falar em proposta. Né? Você quer comentar? Mas dá para a gente comentar, numa conversa com o professor Eduardo Bulhões, da UF, numa das palestras dele, na verdade. Né? Que se dedica há anos ao estudo da Atafona. Anos, e foi excluído do processo agora. Mas enfim, vou entrar nesse assunto. Foi excluído porque eles criaram um edital para contratar, na verdade, contratar uma empresa para construir o edital do estudo, para depois contratar o estudo. Né? Contratar uma empresa para montar o edital, para depois contratar o estudo e para depois fazer a obra. Isso a gente está falando de mais 4 anos aí sem nada feito por Atafona. Né? E a gente que movimentou isso no ano passado, porque eu estava em Brasília, num evento, e eu lembro que o Wall Street Journal noticiou que uma vila em São João da Barra estava sendo engolida pelo mar, e eu levei as fotos da matéria no meu celular para uma reunião com, me fugiu o nome dele agora, secretário do Estado do Rio, representando o Rio de Janeiro em Brasília. E no meio da reunião eu cortei o assunto e falei de Atafona, falei da situação. Interessante a gente destacar, Aloysio, que não só Atafona, mas Barra do Açu também está passando por um processo de erosão que já era esperado pela construção, né, sim. Do canal do Porto do Açu. A distância do mar, a distância do mar, a faixa de areia Gruçaí, ela também reduziu sensivelmente, não afetou casa nenhuma, mas ela era muito mais distante. Já é conhecido na literatura que toda construção rígida que você faz para dentro do mar, você vai gerar erosão na lateral direita ou na lateral esquerda, depende da posição da maré. Então, Barra do Açu está passando por esse processo, o canto das pedras, que está todo mundo maravilhado com o espaço, que ficou um espaço bonito, eu surfo lá, vou lá com frequência. O canto das pedras está ficando cada vez mais distante e Barra do Açu, a faixa de areia cada vez menor. E aí a prefeita não fala nada de Barra do Açu e me constrói, que foi até emenda, né, de vereador, mas constrói uma praça exatamente no ponto onde está erodindo. Teve que colocar grama na ponta da praça, porque se colocasse intertravado, numa ressaca tiraria o intertravado. Olha o nível de proximidade. Já não tem nem mais rua, é só areia. Do lado da praça é só areia. Então, assim, como eu falei, são políticas públicas sem inspiração, sem planejamento, sem pensar no futuro. Né? E a cidade está precisando exatamente do oposto. Precisa de governantes que pensem no futuro, que produzam políticas públicas de acordo com os problemas que a cidade tem no momento. A questão de Atafona, voltando, o Eduardo falou que existem cerca de 5 maneiras de resolver. Uma delas é não fazer nada, e foi essa que Carlos Machado escolheu. Porque foram realizados vários estudos ao longo dos últimos anos, e na hora de resolver o problema não era resolvido. Existiam, inclusive, algumas alternativas baratas que o município conseguia custear. Só dependeria da autorização do governo federal, por se tratar de um espaço que
né, da Foz do Rio do Paraíba. A área da Marinha, né? Exatamente. A área da União da Marinha. Né, e por ser a Foz do Rio Paraíba, que Sim, envolve sim. 3 estados, né, o de São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. Que é um dos principais motivos do avanço do Mata Fona, de tirar 2/3 do Rio Paraíba. Exatamente. Guandu. Foi a Guandu na década de 60, se eu não me engano. Barragem e recentemente, em 2018, 2 transposições. Uma para a região onde nasce o Rio e para a capital de São Paulo, né, no governo Alckmin, de São Paulo. Mais para baixo, né? Exatamente. E foi depois dessa transposição para São Paulo que se fechou o principal braço da Foz. E aí foi nessa ocasião que eu decidi entrar para a política. Eu tenho um vídeo muito antigo. Foi num projeto que eu fiz, acho que não está no meu Instagram, está no Instagram do projeto que eu tinha na época. Eu palestrava para os alunos das escolas estaduais de São João da Barra. E a gente foi com um drone lá para Foz, onde se fechou o rio, né? E a gente escreveu um SOS gigante, cara, para ver se a gente chamava atenção. Estudante novo, né? Acho que um SOS vai chamar a atenção de alguém, mas não chama. Precisa ter governante preocupado com o problema. E diga-se de passagem, minha família veio da Ilha de Convivência. Eu sou de meu avô morou na ilha, né? Minha mãe já não. Louro, pô? Oi? Como é que você é louro, então? Eu era loirinho quando era pequeno, depois fiquei moreno. Mas minha família é toda de lá. Inclusive, minha tia lançou um livro contando a história da nossa família lá, né? A família Barreto Pedra, Riscado Meirelles, é uma mistura ali, pessoal dos italianos que desceram do Espírito Santo, uma família que veio de São Fidélis, da Fazenda da Pedra, em São Fidélis, uma fazenda muito conhecida lá. João Velho Pinto Barreto, que não sei se é seu... Não, foi um dos primeiros ali, né? Já não sei se é parente, mas... o nosso Barreto, né? O Barreto é bem espalhado, mas o nosso Barreto veio de São Fidélis, né? Da Fazenda da Pedra. Inclusive, todas as famílias que têm Pedra no nome em Atafona, o Pedra, na verdade, não era um sobrenome, era um apelido do Barreto, que era o Barreto da Pedra, o pessoal que veio da Fazenda da Pedra. Então, depois foi se tornando sobrenome. Hoje em dia é sobrenome. Tem gente que tem o Pedra e não tem o Barreto mais. Essa composição de nome é muito interessante. Eu tenho um amigo que se chama Renato Correia, mas esse não é o sobrenome. O sobrenome é Zé Maria. Renato Correia José Maria. Porque é de uma família... O pessoal dos Golden Boys e da Tri Esperança, todos eles são Eva Maria Correia. Zé Maria. O proprietário dos familiares que ainda eram escravos era o tal do Zé Maria. Sim. Então, uma coisa interessante para chamar atenção também nessa questão de Atafona, que não são só as nossas histórias que estão sendo engolidas pelo mar, não. É uma economia importantíssima para o município, que é a economia pesqueira. Você frequenta Atafona há muitos anos. Saída do mar ficou bastante. As pessoas estão deixando de deixar o pescado em Atafona, deixando de movimentar a economia do município, e não é pouco. Para quem conhece, sabe o quanto que gera de valor um barco ir para o mar e voltar e deixar o pescado aqui. A gente sabe que não é pouco, a gente está falando de R$500 mil por cada volta de barco, dependendo do tamanho do barco. E importância não só para o comércio local, para a economia local, mas também para pessoas que dependem dessa economia, que os pescadores são pessoas de ótimo coração, ajudam muitas famílias carentes em Atafona. A gente sabe que tem muita família que vai lá, pega peixe de graça com eles ajudam muitas famílias. Mas a gente está vendo essa economia morrer, né? O barco de apoio está há anos parado, anos. Está lá jogado lá na SEAB e a Secretaria de Pesca, eu acho que está de enfeite, é cabide de emprego na prefeitura, porque não consegue resolver o problema de um barco de apoio. Fora o entreposto, que a gente pode dar de exemplo aqui também. O entreposto foi construído pelo Porto, entregue à prefeitura, a prefeitura ficou naquela briga, não, é meu, é seu, é meu, é seu. No final das contas, o lugar ficou abandonado, foi destruído, né, por pessoas que estavam morando naquele local, né, fazendo uso de drogas naquele espaço. E os próprios pescadores, né, o que eu sempre falo, é o sanjoanense pelo sanjoanense. Os próprios pescadores foram lá, fizeram a limpeza do espaço e estão utilizando. Assim, é muito triste de ver um espaço que poderia estar gerando riqueza para Atafona abandonado. E os pescadores de Atafona, eles precisam de atenção de fato. Atenção real do poder público. A economia precisa voltar a se desenvolver, a economia local. Para São João da Barra não cometer o erro que o nosso amigo Edmundo estava lembrando aqui mais cedo. O porto fluvial de Atafona, de São João da Barra, foi um dos 4 portos mais importantes do Brasil. Né? E ninguém imaginava que o porto ia entrar em decadência. Ninguém imaginava que o rio ia ficar assoreado, que ia impedir a entrada de navios. Ninguém imaginava que ia vir a ferrovia e ia acabar com a movimentação portuária ali no centro de São João da Barra.
mas aconteceu. E se acontecer alguma coisa com o Porto do Açu, como é que fica a cidade? Nós vamos voltar a depender, vamos ficar nessa dependência de prefeitura? Pelo contrário, nós precisamos de governantes preocupados com a economia local para de fato desenvolver, né, a pesca, não só a pesca, mas outras áreas de produção também no nosso município. Bom, são 8h38, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes para o nosso último segmento do programa Folha no Ar.